Oi, olá, eu sou a Ingrid e o vídeo de hoje eu vou fazer um resumão das minhas leituras do trimestre. A gente já passou o primeiro trimestre, que absurdo. Então, o primeiro livro que eu li esse ano, né, na verdade comecei e terminei, foi Tudo é Rio, que estava na minha lista de 12 livros para 2025. Ele era o menor da lista, então eu não estava muito afim de ler outros maiores que eu que estava na lista. Então eu peguei e li ele. Então Tudo é Rio é um livro da Carla Madeira, né? O mais conhecido. E o único que faltava para eu ler. E eu não tinha interesse, na verdade, em ler Tudo é Rio. Mas eu não tinha interesse na história, mas eu queria ler os livros da Carla Madeira, os que tinha publicado, enfim. Esse eu acho que eu falei bastante coisa, assim, na resenha. Eu vou deixar as resenhas dos livros que eu fiz também aqui na descrição. Sim, foi um livro... Não odiei, não amei. Agora eu nem lembro a nota que eu dei. Mas, assim, realmente é o livro, pra mim, dela que eu menos me importei, assim. Mas aí ficou, assim, tipo, pronto, li os 3 livros agora. Aí eu continuei numa ressaca, ia ler alguma coisa mais tranquila, daí eu tinha um mangá aqui ainda pra ler, que foi Orange. Eu já tinha comprado ele já faz um tempo, eu comprei junto com o primeiro volume de Happiness também. Ao contrário de Happiness, e ao contrário do que eu esperava também, eu gostei bastante desse mangá. Eu achei, assim, ele uma gracinha, assim, tipo, muito bonitinho. Mas a história é interessante, assim. A protagonista recebe cartas dela mesma no futuro, dizendo coisas que ela que ela se arrependeu de ter feito ou não ter feito, meio que guiando a protagonista ali pelo momento que ela tá no ensino médio, em relação a amizades e, enfim. Quero continuar lendo as histórias. Eu acho que não tem muitos volumes, 14 talvez. Nossa, mentira, exagerei muito. São 5 volumes. Enfim, uma graça esse aqui. E eu acho que ele vai ficar um pouquinho pesado, assim, pelo tema que a gente é apresentado aqui. Então, acredito que o desenvolvimento da história vai ser um pouquinho mais pesado do que foi esse primeiro volume. Depois eu li uma outra HQ super curtinha também, que foi Normal. E também foi uma HQ normal. É bonitinho e é isso. Pra mim foi tipo isso. Foi bonitinho e só. A arte é uma graça, é muito bonitinha. Depois, aí sim, eu li A Impostora, quer dizer, Impostora. E esse foi um livro que me pegou. Eu não dei 5 estrelas, nem favoritei, mas é um livro que me pegou, assim, que eu fiquei pensando, ele me fez pensar bastante, assim, em vários sentidos. E era um livro que eu queria muito ler. E eu tinha dito na resenha dele que eu queria falar mais sobre ele em outro ponto. Então, A Impostora, ele é sobre ali... Ele tem meio que 2 temas principais, assim. Mas um faz parte do outro, enfim. Tem uma autora, a June, que ela não é uma autora famosa, assim, mas ela é amiga da autora queridinha do momento, que é a Athena. A Athena é uma mulher sino-americana. E aí, num dia que elas estão comemorando ali uma conquista da Athena, elas estão comendo panqueca e a Athena se engasga e morre. E a June leva o manuscrito que a Athena tinha escrevido, tipo, tinha acabado de escrever o primeiro rascunho, leva para casa e escreve em cima dessa história. Usa a história que a Athena tinha deixado para ela mesma publicar. E aí começa uma bola de neve desse livro ser aceito muito, muito rapidamente. Ela se tornar uma autora de sucesso, a nova queridinha do momento. Então, essa é a história principal. Mas esse livro, ele toca em vários pontos. Além de racismo, o livro se propõe a falar sobre o backstage, assim, do mercado editorial americano, né? Estadunidense. Esse é um dos pontos que eu achei mais interessantes. Porque é realmente
uma coisa para quem lê, ou para quem lê, principalmente para quem escreve, eu acho que esse sempre é um ponto meio que de interesse mesmo. Então ali ela vai falar meio que como livros viram best-sellers, como autores são escolhidos ou não. Bastante coisa nesse sentido ali que a gente vai acompanhando a personagem, passando e informando ali, né? A gente vai sendo informado de como certas decisões são feitas e o que influencia no que, enfim. Esse livro, ele é escrito pela R.F. Kuang, que é uma autora sino-americana. E eu já li A Guerra da Papoula, só o primeiro livro. E eu me apaixonei pela escrita dela. Eu, sinceramente, assim, ela virou instantaneamente uma das minhas autoras preferidas, porque eu gostei muito mesmo da escrita dela. E eu até tava um pouco meio não querendo ler esse livro também, porque esse não é um livro de fantasia, que é o caso da Guerra da Papoula. Então eu fiquei meio, não sei, porque eu gostei muito da escrita dela pra esse tipo de livro, né, de fantasia, que era o que eu tinha lido. Daí as coisas meio polêmicas sobre este livro. De novo, eu vou deixar link aqui embaixo de um vídeo principalmente, porque não é meu local de fala, literalmente, né? Nem eu não sou estadunidense, muito menos tenho ascendência asiática. Então, enfim. Mas algumas coisas que eu vi o pessoal reclamar foi sobre meio que a personagem principal ser apenas uma mulher branca burra e racista. E que isso meio que... como se esse livro fosse uma quase biografia e a R.F. Kuang estivesse usando essa imagem da mulher branca, estadunidense, enfim, racista, como uma forma de externalizar ou debater os insultos que ela mesma recebe, ou alguns comentários que ela mesma recebe questionando a escrita ou coisas do tipo. E assim, eu vou ser sincera, desde o começo eu tive essa impressão de que a Athena era uma certa representação da R.F. Kuang. Mas eu não vi isso como uma coisa ruim em nenhum ponto. Não vou falar que eu achei inteligente ou enfim, mas eu gostei, isso não me incomodou. É o fato de realmente parecer ser quase uma biografia da autora. Porque a Athena tem uma estrutura familiar, uma estrutura educacional muito parecida com o que a R.F. Kuang passou. Inclusive, a R.F. Kuang, ela é doutora. É alguma coisa de língua chinesa. Com certeza faz parte de como ela escreve os livros. Então, eu acho... talvez esse seja um dos pontos, assim, pra mim... Não que fez... nossa, eu gostei mais dela por causa disso ou não. Mas quando eu terminei de ler Guerra da Papoula e fui pesquisar mais sobre ela, eu acho que você consegue entender um pouco como ela consegue fazer certos tipos de forma de escrever mesmo. Que eu acho que faz sentido pelo tipo realmente de especialização que ela tem. E no caso aqui, a Athena é isso, ela tem um percurso muito parecido, de ser ali uma autora sino-americana, de família rica, que estudou em uma faculdade tradicional, um background bem próximo mesmo da autora. Eu vi isso, tipo, muitas pessoas usando isso como crítica, e como eu falei, isso não foi uma coisa que me incomodou. Mas, inclusive, o vídeo que eu vou deixar aqui é de uma mulher sino-americana. Então, por isso que eu falei que, tipo, é interessante ver esse vídeo também, porque vai ser uma opinião mais pessoal mesmo, de alguém que vive ela também escreve, então é uma pessoa que vive de fato muitas coisas do que esse livro traz. Mas assim, eu não vi este vídeo como... eu vou falar muito desse vídeo porque eu acho que ele é muito bom em também muitos aspectos. Ele é muito bom
de embasamento. A moça, ela fala, ela é muito eloquente e tal, enfim. Ela foi uma das que eu vi falando sobre essa questão de ser quase uma autobiografia. Mas muitas das coisas que ela falou, eu fiquei um pouco assim, tipo, mas a impressão que eu tive desse vídeo é que ele não é nem necessariamente uma resenha, porque ela fala sobre o livro, obviamente, mas ela fala muito sobre o ponto de vista dela dos assuntos que esse livro trata também. E vários dos pontos ali colocados, eu não concordei com muita coisa que ela falou no vídeo, assim, do que representou pra mim. E uma das outras coisas também que eu vi algumas pessoas falando é de ele ser muito óbvio, de certa forma. O que eu concordo, não acho que ele é, tipo, extremamente óbvio, mas ele é, tipo assim, não é um livro pra você ler e ficar, meu Deus, o que será que vai acontecer? E não sei, acontece, tipo, mas é tudo muito... Tem situações com a June, por exemplo, que elas se repetem. Ela não é exatamente a mesma situação, mas ela tem um certo padrão. E o que mostra também um pouco do privilégio de ser branco nos Estados Unidos e, na verdade, um privilégio de ser branco. Acontecem algumas coisas que tem um padrão. Não é, tipo... Não é que fica repetitivo, mas tem um padrão. A June tá, tipo, no ápice, assim, tá no melhor momento, e aí acontece alguma coisa uma acusação, alguma coisa muito grave, e ela cai de novo. E aí acontece alguma outra coisa, ela só... Então, tipo, é uma coisa que se repete. Mas em questão de ser óbvio também, não é uma coisa que me incomodou, porque eu não acho que o livro se propõe, em momento algum, ser um livro super reflexivo, embora eu fiquei muito reflexiva depois. Um livro que vai ter várias reviravoltas. Eu não vi isso como proposta do livro em momento algum. Então, assim, pra mim, eu ia falar até que, tipo, pra mim essa crítica não é válida, mas, enfim, toda crítica é válida, é a opinião das pessoas. Cada um vai ter a sua. Mas, realmente, uma coisa que eu fiquei, tipo... Sei lá, pra mim não faz sentido questionar o livro, não ser óbvio, questionar o livro ser óbvio, sendo que ele nunca se propôs a ser algo que não isso. Por exemplo, o evento principal do que o livro, de como a história realmente começa, tá na sinopse e acontece no primeiro capítulo. Então, tipo... O que espera a partir disso é que vai ser um livro que vai ter, tipo, resoluções rápidas dos problemas, que não vai ter muita enrolação em certos aspectos, o que eu gosto muito, tipo, eu detesto, inclusive vou falar de um outro que aconteceu isso, mas eu odeio livro descritivo, muito descritivo. Então, pra mim, é um ponto positivo. E, de novo, eu não vi em nenhum momento isso como proposta do livro. Me falaram, mas ser óbvio demais também, entra na questão de pode entrar na questão de anti-intelectualidade, que enfim é um outro assunto aí que tá sendo muito falado, né? A gente vê uma movimentação um pouco estranha nessa nova onda de popularidade da leitura, enfim. Mas eu também não pra mim, isso também não se encaixa aqui. Essa questão da personagem ser burra, branca, racista e ladra, né, plagiadora ali e tal, eu acho que é só uma ferramenta mesmo pra se mostrar o que queria na história. Tanto ali de receptividade do mercado editorial, quanto de coisas que são, claro, com certeza são comuns de acontecer, tanto de ghostwriting que tem por aí, de pessoas que são de um perfil completamente diferente do que se é escrito. Inclusive, tem um ponto do livro que eles falam um pouco sobre isso também. Eles falam dessa questão de ghostwriting. Então, eu não sei, gente, assim, é isso. Muitas das críticas que eu ouvi, pra mim, elas não fazem sentido.
O que me incomodou de fato mais foi o final. O final eu achei um pouco ali anticlimático, mas ao mesmo tempo eu achei interessante também, porque ele termina num ponto que o padrão tá começando a se repetir de novo. Então isso eu achei interessante. Porque aquilo que eu falei, né? O padrão da história, da personagem vai, tipo, ela chega no ápice, cara, nanana, e o final é o começo de um novo ciclo dentro desse padrão. Ele é muito rápido de ler. Eu li ele, acho que uns 4 dias, sei lá. E queria continuar lendo e tal. Então, enfim. Provavelmente eu queria falar muitas outras coisas, mas eu esqueci e eu não anotei, porque eu sou burra. E aí depois eu fiz uma releitura, que tá na minha lista dos 30 antes dos 30, que foi Alto da Barca do Inferno. Né, um livro clássico, nacional e tal. Eu ouvi, na verdade, esse livro no Audible, e foi muito legal ouvir esse livro. Achei até mais legal do que ler, porque tem toda uma interpretação ali, né? Eu não sei se o que eu ouvi era apresentação de rádio, mas lembrava, assim, sabe, aquelas novelas de rádio e os atores tinham que atuar apenas com a voz, né? Então eu tive essa sensação. Eu não tenho certeza se era mesmo, mas enfim, foi muito legal. Era um livro que eu tinha lido obrigatório para a escola, que é um dos poucos que eu gostei. Só que eu queria ler de novo agora, já mais velha e tal, porque eu não lembrava de basicamente nada, além do fato de que eu tinha gostado. E assim, gente, o livro realmente é muito sensacional, é muito divertido. E por último, temos A Melodia Feroz, que se você viu o Maqui Resenha de ontem, você sabe que eu abandonei. E foi isso, assim, eu abandonei porque já me deu muita preguiça logo no começo. Eu não tava sentindo impelida a continuar, não tava curiosa pra saber onde a história ia dar. Não liguei pros personagens. Enfim, várias coisas que acontecem em inícios de livro da V. Schwab pra mim. Mas essa diferença de que nem curiosa pra saber onde a história ia dar, eu fiquei. E o que aconteceu nos outros livros. Então eu só, tipo, nossa, nem isso, sabe? Não quero continuar. Eu ia tentar ler até a página 100, mas sim, não. Gente, esse foi o vídeo. Eu acho que ele ficou até rápido. Eu tenho certeza que eu queria falar mais coisas sobre impostora, mas eu realmente não lembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo.